Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à nossa leitura comentada da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Nós temos estudado toda a obra Ser e Tempo de Martin Heidegger, explicando ela parágrafo por parágrafo. E você pode aí na descrição que tem o link da playlist. Então você pode acompanhar toda a playlist clicando aí no link. Nós estamos no parágrafo 37 e 38. São 2 parágrafos por vídeo que eu vou estar postando todo dia 15 de cada mês. Neste vídeo, hoje, esse mês, excepcionalmente, eu estou postando no dia 16, né? Mas é porque eu atrasei um dia, vamos por assim dizer. Hoje nós estaremos considerando os parágrafos 37, que é o parágrafo 37 é o da ambiguidade, e o parágrafo 38, que é sobre o decair e a dejecção. Então vamos começar um pouco falando da ambiguidade. Para a gente entender a ambiguidade, nós precisamos contextualizar onde a gente está, né? Nós estamos considerando os existenciais ontológicos do Dasein referentes ao mundo cotidiano, ao aí cotidiano. Então, o que a gente está pensando? Quando a gente fala de análise ontológica, né, o que a gente está pensando? Como o Dasein ontologicamente ele existe, uma análise ontológica existencial, na sua concretude, no seu modo de ser cotidiano. Então, como o Dasein existe existencialmente, faz parte do seu modo de ser, das suas estruturas ontológicas fundamentais, como esse Dasein existe no seu modo de ser cotidiano, no modo como ele está sendo no seu dia a dia. E nós vimos que o Dasein está sendo no seu dia a dia a partir do falatório, da curiosidade, e hoje nós vamos falar da ambiguidade. Vou falar um pouco aqui sobre o falatório e a curiosidade. O falatório significa que o Dasein está sempre repetindo o que já está dito, o que já está colocado para ele no mundo de significações. A gente já nasce numa dada sociedade, numa dada cultura, e há um conjunto de significações que estão dadas, que estão colocadas e que a gente simplesmente repete e passa para frente. Isso caracteriza o impessoal. O que é o impessoal? O impessoal é o agente, né? Que a gente já falou sobre isso. Que é o fato de que eu, individualmente, não me responsabilizo por aquilo que eu sou, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu faço. Mas é o todo que se responsabiliza por mim. É o agente, é o impessoal que não é ninguém. Porque é todo mundo e não é ninguém. Mas é importante dizer que aqui não se trata de pensar uma análise antropológica nem análise moral. Então não é antropológico. Esse todo, esse impessoal não é fenômeno de massa, por exemplo. Inclusive, você pode estar lutando contra a sociedade, você pode ser contra a sociedade, você pode ser revoltado contra a sociedade, e mesmo assim você está agindo no impessoal. Porque a gente se revolta contra a sociedade do modo que o impessoal faz. A gente se revolta. E o revoltar-se é algo que a gente está repetindo, algo que outros já fizeram, que outros já disseram. Então, mesmo a revolta contra a sociedade também está no impessoal. Então, o impessoal é o modo como nós estamos sendo no cotidiano. Não importa se você é a favor da sociedade, contra a sociedade, isso não importa. O modo como nós estamos sendo no cotidiano é da impessoalidade, é do agente. Então, nós, quer que estejamos revoltados contra a sociedade, quer estejamos num fenômeno de massa, quer estejamos numa tribo indígena, não importa. Nós, no nosso cotidiano, vivemos na impessoalidade. E nessa impessoalidade nós repetimos o que já foi dito, quer seja a favor da sociedade, quer contra. Nós repetimos o que já está colocado. E nós também agimos pela curiosidade. O que é curiosidade? É um movimento no qual nós não nos detemos em nada. Como nós estamos sendo no cotidiano? Nós acordamos de manhã, temos o nosso café da manhã, vamos trabalhar, escovamos os dentes, né? Tomamos o banho, vamos trabalhar. E a gente vai pulando de atividade em atividade. Assim que é a nossa rotina cotidiana. A gente não se detém em nada. A gente vai pulando de coisa em coisa, de tarefa em tarefa, de ocupação em ocupação. E assim é o nosso dia a dia. Isso é a curiosidade. E aí nós temos a ambiguidade. Por quê? Porque se a gente for pegar o falatório, o que a gente faz? A gente repete aquilo que já está colocado para a gente. Isso dá uma ilusão de que nós sabemos. Quando nós falamos, nós sabemos. Da mesma maneira, o dia a dia. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos que temos que levantar de manhã, trabalhar e fazer um monte de coisa.
Então nós temos uma ilusão de que nós estamos em posse de um saber, em posse de um conhecimento. Nós conhecemos o que falar, nós sabemos o que dizer, o que pensar, o que fazer, o que escolher, como se comportar. Há uma tradição encurtada e consolidada que nos diz como devemos ser, que nos normatiza, que nos regula, que nos dá um chão do que devemos ser e fazer. Então, nós estamos aqui no mundo e é um conjunto de significações que diz pra gente como devemos ser, o que devemos fazer. Mas não pense isso como fenômeno de uma cultura específica, de uma religião específica. Não, não é. Isso é o modo como todo o Dasein está no cotidiano. Não importa se você é católico. Ah, mas então você está falando de tradição que eu repito sem questionar, é o catolicismo, a religião católica. Eu aprendi dos meus pais a religião católica e eu repito isso. Ou eu tenho a ilusão de que a religião católica é uma verdade absoluta, como se isso já tivesse colocado assim, né? Tipo, por exemplo, a homossexualidade, por exemplo, o conceito de homossexualidade surgiu no século XIX. Só que a gente tem uma ilusão de que a homossexualidade como identidade existe desde que há ser humano e de que desde que a igreja existe ela condena isso. Será? Ou será que na verdade a gente incorporou uma tradição bastante recente e a gente tomou ela como algo que está dado, como verdade absoluta? Nós temos uma ilusão de que a sociedade sempre foi como ela foi. A gente tem uma leitura do passado. Só que é importante dizer o que eu estava dizendo. Isso não é exclusividade. Claro que nós podemos citar exemplos concretos de maneiras como falatória, curiosidade se manifestam. Só que isso é um modo como todo Dasein se encontra no cotidiano. Não importa se você é ateu, se você é católico, se você é anticatólico. Você está sempre orientado por um conjunto de significações sedimentadas que o mundo já te dá. Você está no mundo. E o mundo é um conjunto de significados que te orienta, no qual você está absorvido, inserido. Não importa se esses significados são, sei lá, a favor do ateísmo, a favor ou a favor do catolicismo, contra o ateísmo, contra o catolicismo. Isso não importa, mas há um conjunto de significações que já estão colocadas, que você assume e você repete, passa para frente. Há um conjunto de normas sociais que dizem para você o que você deve fazer. Você deve ir trabalhar, você deve acordar de manhã, você deve tomar o seu café da tarde, você deve fazer isso, aquilo, você deve se ocupar de várias coisas. Há um conjunto de significações que fala, e se não existisse esse conjunto de significações, não haveria nada. Imagina você ter que acordar de manhã e não saber que tem um chão para você pisar. Não saber que você está, por exemplo, numa cidade, no seu quarto. Então é um conjunto de significações mesmo básicas sobre a sua cama, sobre o chão que existe debaixo dos seus pés, que te orientam na existência, que te colocam no mundo. E aí a gente pode entender melhor o que vem a ser a ambiguidade. A ambiguidade consiste em pensarmos que conhecemos a nós mesmos e aos outros, mas no fundo não conhecemos. Então o que é a ambiguidade? A ambiguidade é o fato de que esse conjunto de significados ele faz um papel de esconder o fenômeno originário, seja do seu próprio ser, seja de tudo aquilo que se mostra. Ao invés de ater-se somente aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo, nós já interpretamos o mundo a partir de um conjunto de concepções prévias, de posições prévias, de visões prévias que já estão colocadas, de significações que já estão dadas. Ao invés de permitirmos que o mundo se mostre para nós como da primeira vez, como se fosse assim, fechei meus olhos, apaguei todas as minhas crenças e preconcepções, abro os meus olhos e o mundo se mostra para mim na sua pureza. Que é o que o Russell chamava de epoqué, né? Não é apagar necessariamente, é você colocar fora de circuito suas crenças, suas concepções, suas interpretações prévias e poder deixar que o mundo se manifeste a partir de si mesmo em sua originalidade. Ou seu próprio ser, quem você é? O que você é? Quem é você? Propriamente, quem é você? Não, a gente interpreta quem nós somos a partir de um conjunto de significações que já estão dadas. Nós interpretamos os fenômenos que se aparecem a nós no mundo a partir de interpretações que já estão dadas, de uma tradição de pensamento, de uma tradição de fala, de repetição, de significação, de linguagem. Há uma linguagem
Uma linguagem, uma palavra antes do fenômeno. Uma palavra que encobre o fenômeno. Uma palavra que delimita a maneira como a gente vê, que delimita o que a gente vê e como a gente vê. Que apaga, que deixa fora do campo de visão aquilo que não cabe nessa significação e que ressalta certos aspectos do fenômeno. Fazendo com que a gente olhe o fenômeno a partir de uma posição prévia, de uma concepção prévia, de um conceito, de uma significação que delimita aquilo. E assim também é como nós entendemos nós mesmos. Só que isso dá uma ilusão de que a gente está em posse de um saber. Só que no fundo a gente não conhece nada, porque nós não acessamos o fenômeno originário. Por isso é necessária a epoqué. Nós vamos ver que o Heidegger vai propor uma espécie de epoqué que não é a epoqué husserliana propriamente dita, mas é a angústia. Nós vamos trabalhar depois isso, como a angústia ela efetua em nós uma epoqué. Ela coloca fora de circuito essas concepções e interpretações prévias. Mas isso é no próximo capítulo. Aqui, que são os 2 últimos parágrafos desse capítulo, por sinal, nós vamos ainda considerar um pouco mais sobre a ambiguidade, né? Aqui o Heidegger vai dizer assim: quando no cotidiano ser um com o outro, algo vem de encontro que é acessível a qualquer um e sobre o qual qualquer um pode dizer qualquer coisa, já não se torna possível decidir de imediato entre o que foi e o que não foi aberto em um entendimento autêntico. Então, quando a gente está no mundo, e aqui ele coloca ser um com o outro, porque a gente está no mundo da convivência, nesse mundo de convivência com outras pessoas, há significados compartilhados. Há um mundo compartilhado. Há sentidos compartilhados. E tudo que se mostra a nós nesse mundo, nesse conjunto de significações compartilhadas, faz com que as pessoas possam dizer, a partir dessas significações, aquilo que é, aquilo que não é, o que significa, qual o sentido. Isso faz com que, então, já não podemos saber mais qual que é o entendimento, a compreensão autêntica. Né? Igual eu disse, as palavras, elas como a linguagem, as significações, é como se elas obscurecessem o fenômeno originário. Elas tapassem o fenômeno originário, elas encobrissem o fenômeno originário. E isso se aplica não só àquilo que se mostra no mundo, mas a nós mesmos. Ó. Ele fala, essa ambiguidade estende-se não somente ao mundo, aqui ao mundo. A gente sabe que Dasein é ser no mundo, mas mundo aqui, ele está mais especificamente se referindo ao mundo cotidiano, ao mundo das ocupações. Então, ao mundo onde a gente se ocupa das coisas do dia a dia. E aí ele fala assim, isso não se aplica só ao mundo das ocupações, as coisas com as quais a gente se ocupa, o caderno, a escrita, a leitura, o lápis, a caneta, o computador, a gravação de um vídeo, mas, de igual maneira, ao ser um com o outro como tal, ou seja, a maneira como nós interpretamos o outro, e mesmo a relação do Dasein consigo mesmo, a maneira como nós entendemos nós mesmos. O modo como nós entendemos nós mesmos também é orientada por esse conjunto de significações. E aí tudo se afigura autenticamente entendido, apreendido e expresso, e, no fundo, não o é. Ou então, não parece e, no fundo, é. Então fica aquela coisa, a gente já não sabe distinguir o que é autêntico do que não é. Porque aquilo que parece autêntico, às vezes não é autêntico. E aquilo que realmente é autêntico, às vezes aparece como não autêntico. Porque você não sabe mais distinguir o que é interpretação de interpretação sedimentada, concepção prévia, significação prévia, e aquilo que é do próprio fenômeno originário. A gente fica perdido. Então a gente já não sabe mais distinguir o que é uma compreensão fundada na originalidade do fenômeno que se mostra e aquilo que é uma interpretação sedimentada. Fica perdido. E aí o Heidegger fala, não somente cada qual conhece e discute o que é e sobrevém, mas além disso cada um já sabe como discorrer sobre o que deve ocorrer. Então esse conjunto de significações fala pra gente como as coisas devem ser, como o mundo deve funcionar, e aí, sobre o que ainda aí não está, né, a gente discorre sobre o futuro, sobre as próximas gerações que virão, sobre como o mundo será no futuro, mas também aquilo que deveria ocorrer efetivamente, como as coisas deveriam ser. Cada um já suspeitou e rastreou sempre antecipadamente o que os outros também suspeitaram e rastrearam. Isso é aquela coisa que eu falei do falatório também, né? Da gente repetir o que já está colocado. A gente só repete o que já existe. Às vezes a gente pensa assim, nossa, isso que eu estou falando é novo. Ideia minha, assim, surgiu de mim. Na verdade, você só está repetindo uma coisa que já foi falada. Muito difícil você achar alguma coisa que você pensa que não foi falada antes. Que já não foi dita, que já não foi colocada. Então, na verdade,
aquilo que a gente suspeita, aquilo que a gente acha, na verdade outros já acharam e a gente só está repetindo. Então isso que é a ambiguidade. E aí o Heidegger ele vai falar assim, né, que há um suspeitar, né, a gente suspeita de como as coisas são, de como elas deveriam ser, e aí ele fala então de um só suspeitar em comum, né, porque é um suspeitar ligado ao falatório que eu falei, ligado à minha curiosidade que fala como a gente deve agir, e isso há uma convivência, porque isso se aplica ao impessoal. Por isso que é importante aqui não ter uma análise moral, até porque não é individual. Não é algo que só um design específico faz. Isso aqui não é uma análise moral. É importante dizer isso. Isso daqui não é uma análise moral. E aí o Heidegger fala: o falatório não pode mesmo suportar que o que ele sempre suspeitou e constantemente exigiu ocorra agora de modo efetivamente real, pois com isso retira-se-lhe nada menos do que a oportunidade de continuar suspeitando. E aí o Heidegger fala assim: o falatório não pode mesmo suportar... isso aqui eu acabei de ler, né? O falatório ele não pode suportar que aquilo que ele fala, que ele repete, realmente aconteça efetivamente, porque senão a suspeita ela já não vai ter mais sentido, né? Então aquilo que aparece por si mesmo, em si mesmo, é rejeitado por esse próprio falatório, porque ele é como se ele não quisesse a realização daquilo que ele suspeita para que ele possa continuar suspeitando. Então, assim, que a coisa se mostre em toda a sua clareza, em sua originalidade, como ela é em si mesma, é algo que o falatório não pode suportar. Porque aquilo que ele fala sempre é algo que está encobrindo o fenômeno. Então, se o fenômeno aparece por si mesmo e se mostra a partir de si mesmo, isso é um problema, né? Então, o falatório está sempre evitando entrar em contato com o originário, com o fenômeno originário, quer sobre as coisas, quer sobre nós mesmos. E vocês vão entender por que há isso de não entrar em contato com nós mesmos. Qual que é o problema? O que será que o Dasein tanto teme de entrar em contato consigo mesmo? Eu acho que não é tão difícil de pensar. Porque, por exemplo, olha o que o Heidegger fala. A ambiguidade do público ser do interpretado dá o prévio discorrer sobre algo e a suspeição curiosa como acontecimento verdadeiro, carimbando a execução e a ação como algo secundário e desimportante. Então, o verdadeiro, o falso, né? A não verdade era tomada como verdade. E aquilo que seria o originário, a verdade, é deixado de lado. Por que isso acontece? Porque o Dasein, o que ele é? O Dasein não é nada. Ele é indeterminado. E o Dasein ele tem de ser. Isso é uma responsabilidade. O Dasein tem de ser. Mas, originariamente, o Dasein não é nada. Ele não tem nenhum destino. Ele não tem nenhuma natureza. O Dasein não tem uma natureza. Por que o Dasein não tem uma natureza? Porque ele não está pronto. A cadeira ela tem uma natureza e um destino. Quando o fabricante pega a madeira e monta uma cadeira, está pronto, está acabado, está fechado. Isso é uma cadeira. E ela tem um destino, uma função. Ela serve para sentar. E essa é a função dela por toda a sua vida. E o Dasein? Não tem. A gente não está acabado. A gente é possibilidades. Você pode ser várias coisas. Você pode se autoconstruir, se autodeterminar, se autofazer. Porque suas possibilidades estão em aberto. Não tem destino. Não tem destino social, biológico, não tem. Você é uma abertura de possibilidades. E dado isso, isso é angustiante. Isso a gente vai trabalhar depois. Mas, qual que é a questão? O que o falatório nos faz? O falatório fala assim, você tem o que pensar, o que você deve pensar, o que você deve falar. O que a curiosidade faz? A curiosidade fala para você, você tem que fazer isso e aquilo. O que a ambiguidade faz? A ambiguidade faz assim, você tem um conhecimento, você sabe. Percebe? O falatório, a curiosidade e a ambiguidade, elas nos dão um chão. Elas nos falam o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer. Elas nos dão um norte. Elas nos orientam. É disso que a gente foge. De ter que encarar a responsabilidade de não ter nada dizendo pra gente o que a gente deve ser.
Por isso que a gente vai pro impessoal, pro agente. A gente não se responsabiliza individualmente. A gente faz com que o todo, a totalidade, o impessoal que é ninguém, esse todo vago, diga pra gente quem a gente deve ser, essa convivência cotidiana, essa linguagem, esse conjunto de significados, esse mundo de ocupações. Diz pra gente quem a gente deve ser, o que a gente deve fazer, quem a gente é, qual é o nosso destino, qual é o nosso papel. É essa a questão. O público, ele nos dá, ele nos diz, ele nos coloca coisas. E faz com que a gente não tenha que lidar com o vazio, com o nada, com a indeterminação, com o inacabado, com o fato de que não tem uma coisa dizendo o que você tem que fazer. Não tem uma coisa dizendo como você deve pensar. Não tem nada dizendo quem você deve ser, qual o seu destino, qual o seu papel no mundo. Não tem. É um vazio. É você que deve escolher o seu destino. É você que deve fazer o seu destino. É você que deve construir a si mesmo. Mas, ao invés de entrar em contato com esse vazio, com esse nada, com essa responsabilidade, com essa liberdade, é mais fácil para o Dasein se voltar para o que a cultura, a sociedade, o conjunto de significações diz que o impessoal diz que eu devo ser assim. O impessoal diz que eu devo fazer assim, daquele jeito. Aí o Heidegger fala, o outro é, de imediato, aquilo a partir de que a gente, o impessoal, ouviu a respeito dele. Então a gente interpreta o outro a partir do que o agente fala que o outro é, do que discorrem sobre ele, do que dele se sabe. Entre o originário ser um com o outro, o falatório se intercala de imediato. Ao invés de eu permitir que o outro se mostre para mim na sua originalidade, o falatório, o conjunto de significados da linguagem se interpõe como uma coisa que encobre. Quer o outro, quer eu mesmo, quer as coisas. Cada um se fixa em primeiro lugar de pronto no outro, em como ele se comporta e no que dirá a seu respeito. O ser um com o outro, em a gente, nessa impessoalidade, não é de modo algum estar juntos, completos, indiferentes. Mas é tenso. É um tenso ambíguo fiscalizar um ao outro. Porque eu digo que o outro, eu repito o que o pessoal fala que eu devo fazer e o que o outro deve fazer. Como o outro deve viver, como o outro deve pensar, como o outro deve se comportar. Uma recíproca escuta secreta, uma fiscalização. Fiscalização, eu fiscalizo o outro. Sob a máscara de um pelo outro, opera um contra o outro, e isso vira uma guerra. Né? E a gente pode pensar em exemplos, né, como fiscais do alheio, né? Mas é claro que são exemplos ônticos. Isso aqui acontece com todo mundo, não importa qual é a sua religião, qual é a sua visão moral, ética, a gente está sempre fiscalizando o outro, a partir do que o pessoal diz. E aqui se deve observar que a ambiguidade, de modo algum, surge de uma intenção expressa de dissimulação e de ocupação das coisas. Por isso que não é análise moral. Não é que, nossa, eu sou uma pessoa ruim, não sou virtuoso. Porque não sou virtuoso, eu distorço as coisas, eu encubro as coisas, eu não quero ouvir a verdade. Não é isso. Não é moral. Não é moral, não é análise moral. E não é também suscitada pelo design individual, não é coisa individual. Por isso que é do impessoal, é do agente, é do todo. É do modo como todos nós estamos sendo no cotidiano. Não é uma análise moral. Ela já reside no ser um com o outro, como um ser um com o outro, dejectado em um mundo. O que é dejectado? Que é a dejecção. Dejecção também poderia ser traduzido como estar lançado. Estar lançado, estar jogado, estar decaído, caído, precipitado, pode ser várias palavras, mas estar lançado no mundo. Estar lançado nesse mundo de ocupações que a gente está sempre se ocupando, estar lançado no mundo cotidiano, estar jogado nesse mundo cotidiano e assim absorvido por esse mundo. Isso que é a dejecção. E aí, o modo de ser fundamental da cotidianidade deve ser entendido no horizonte da estrutura do ser do Dasein. Então, é isso que é importante você entender sobre o que vem a ser a ambiguidade. Agora, a gente pode entrar mais profundamente nessa questão da dejecção e da decadência, que é o parágrafo 38, onde o Heidegger vai tratar do decair e da dejecção. Nós vimos que o aí cotidiano envolve, então, o falatório. Eu estou sempre repetindo o que já foi dito e passando para frente. Curiosidade, estou sempre me ocupando de algo novo, numa voracidade pelo novo, sem me deter em nada. E a ambiguidade, eu acho que eu sei como as coisas devem ser, como devem pensar, mas na verdade eu não sei nada.
E aí isso tudo é o decair, que é a dejecção, também pode ser relacionado, que é estar lançado no mundo e absorvido nesse mundo de ocupações. É o absorver-se junto ao mundo da ocupação. Então o que é o decair? O decair é o deixar-se interpretar no horizonte do mundo no qual você está jogado e inserido. É estar absorvido, jogado nesse mundo de ocupações. E a dejecção também é o estar lançado, mais especificamente. É a faticidade da entrega. Né? O que é faticidade? Faticidade é o fato de que nós estamos lançados. Então, faticidade é o fato de que nós estamos lançados no mundo. Mas essa faticidade, enquanto estamos lançados no mundo das ocupações, ouvindo o falatório, a gente também está lançado numa situação histórica, condicionada por condicionantes culturais, sociais. Então, essa faticidade, ela pode ser entendida como essa consolidação ôntica do Dasein no mundo. Nessa consolidação concreta, onde quer que seja no sentido da existência concreta, no qual a gente se consolida dentro de uma tradição, dentro de uma cultura, dentro de um momento histórico, de uma situação histórica. Então nós podemos entender a decadência como modo de relação da existência com o seu mundo, no qual o Dasein, através do envolvimento nos contextos de ocupação e pela coexistência com os outros, é absorvido, ou seja, tomado pelo mundo. Ele está num constante estado de interação junto às coisas. Então Heidegger fala assim: falatório, curiosidade e ambiguidade caracterizam o modo que o Dasein é cotidianamente o seu aí, o qual é a abertura do ser no mundo. Neles e em sua conexão, conforme ao ser, desvenda-se um modo de ser fundamental do ser da cotidianidade, a qual damos o nome de decair do Dasein. Esse decair, é importante dizer, não deve ser entendido em sentido ético ou moral. Esse decair é um decair ontológico. Decair aqui não é que o Dasein estava no estado superior e ele decaiu para um estado inferior. Não é isso. É que o Dasein, ele já se encontra, na medida em que ele se encontra lançado no mundo, e na medida em que ele age a partir do que o impessoal coloca para ele meio que está, vamos por assim dizer, caído de si mesmo. Ao invés do Dasein estar no seu ser próprio, na sua responsabilidade, na sua liberdade, né, ele está, por assim dizer, caído de si mesmo, por assim dizer, e entregue ao mundo, absorvido no mundo da ocupação. É isso que é o decair. E aí o Heidegger fala, então, assim, o termo que não expressa nenhuma avaliação negativa. Porque isso é o modo como nós estamos sendo. Eu já disse para vocês que o impessoal, isso é o modo como a gente é. Imagina se você tivesse que acordar de manhã e não tem um chão debaixo do seu pé. Você não tem nem ideia do que você tem que fazer no seu dia. Se você tem que trabalhar, se você tem que... né? Não dá. Então, que não é análise moral. Não é que isso é errado. Não tem nada disso. Viver no impessoal não é errado. O modo de ser cotidiano não é um pecado. Não é uma coisa imoral. Né? É importante dizer isso. Mas o que significa, então? O Dasein, de pronto e no mais das vezes, na maioria das vezes, quase sempre, o Dasein, como que ele se encontra? Ele se encontra junto ao mundo da ocupação. Ele está ocupado com alguma coisa. Por exemplo, agora eu estou ocupado de gravar esse vídeo. É uma ocupação. E a gente está sempre nas ocupações, absorvido pelas ocupações. Então, ele tem usualmente o caráter do estar perdido na publicidade do agente. Estar perdido naquilo que todo mundo fala como deve ser e como se deve agir. E por causa disso, Dasein, como poder si mesmo próprio, já sempre desertou de si mesmo. Então ele se desertou do seu ser próprio. O que é o ser próprio do Dasein? É o nada. É o que eu falei, é a indeterminação. Ele se desligou dessa indeterminação, ele está desligado, não completamente, porque o Dasein não tem como se desligar completamente de si mesmo, mas é como se ele se alienasse, se separasse dessa indeterminação, desse vazio, desse nada, e se absorvesse no mundo. E aí o Heidegger fala assim, o ser do decair no mundo entre aspas, que é o mundo da ocupação, significa ser absorvido no ser um com o outro, que é a convivência, na medida em que este é conduzido por falatório, ou seja, aquilo que o impessoal diz que você deve ser, a curiosidade é se pular de atividade em atividade, ocupação em ocupação e ambiguidade, achar que você conhece, entende as coisas, mas não conhece nada. E aí a gente pode denominar isso como impropriedade. Propriedade a gente já falou um pouco. A gente até falou um pouco que não é para confundir impropriedade com autenticidade. Tá? Não é que você vai virar para uma pessoa, ela está vivendo no cotidiano, então ela está vivendo sem autenticidade. Não é isso. A autenticidade não é a mesma coisa que impropriedade. Inclusive, dá para você ser impróprio e autêntico ao mesmo tempo. Dá para você ter feito uma escolha da vida cotidiana, autêntica, e tá aí na vida cotidiana. Então,
Existe também o pretender ser autêntico e não ser, que é o que acontece na ambiguidade. Mas é importante a gente afastar a palavra autêntico, porque a palavra autêntico ela ainda tem uma conotação ética um pouco, né? Então, viver uma vida autêntica. Aqui a gente vai trabalhar com impropriedade, que é uma outra coisa. O que é impropriedade? É estar completamente tomado ou absorvido pelo mundo da ocupação cotidiana. Ao invés de você estar em contato com o seu ser próprio, essa indeterminação, você está na impropriedade, você está tomado e absorvido pelo mundo. É só isso. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa inautêntica, sem autenticidade, falsa, alguma coisa assim. Não é julgamento moral. Ó, o Heidegger fala, mas o impróprio e não próprio, de modo algum significa propriamente não, como se com esse modo de ser o Dasein perdesse em geral o seu ser. O que o Heidegger quer falar? A impropriedade não é uma completa negatividade, no sentido de que ela não é um completo desligamento. Não é como se o Dasein se desligou de si e não tem mais contato com o seu ser. Não é isso, porque é impossível se desligar completamente de si mesmo. Embora ele se aliene de si mesmo, em certa medida, o Dasein ainda está unido a si, ele ainda é o que ele ainda tem de ser o que ele tem de ser. E aí o Heidegger fala, impropriedade não significa algo semelhante a já não ser no mundo, pois constitui precisamente o contrário, que é o estar absorvido no mundo. O não ser si mesmo tem a função de uma possibilidade positiva do ente, que é essencialmente ocupado e absorvido em um mundo. Tem o sentido positivo, né? Aqui é o sentido negativo e positivo, né? Negativo no sentido de que alguma medida há um desligamento de si mesmo, e positivo no sentido de que há uma coisa positiva que acontece com a absorção. Negativo e positivo não é certo e errado, que é negativo no sentido não, positivo no sentido sim, o que é afirmação e negação. É tipo um desligar-se de si mesmo e absorver-se no mundo. Mas aqui não é um desligar-se de si mesmo completo, não tem como. Na verdade, o Dasein ainda continua se relacionando consigo mesmo. Então, a impropriedade, na verdade, não é que o Dasein se desliga do seu ser próprio. É que o Dasein, na verdade, ele entende o seu ser e se relaciona consigo mesmo a partir de uma outra maneira, que é a maneira da impropriedade. Então, a gente pode pensar assim que há duas maneiras do Dasein se relacionar consigo mesmo. Ele pode se relacionar pela propriedade, reconhecendo e abraçando a indeterminação do seu ser, ou ele pode relacionar consigo mesmo pela impropriedade, compreendendo quem ele é a partir do que o agente fala que ele é, que o pessoal coloca que ele é. E aí o Heidegger explica, ó, o decaimento do Dasein não deve ser compreendido, portanto, como queda, a partir de um estado mais puro e superior. O Heidegger aqui, ele vai ter em mente várias coisas que você poderia pensar para não entender isso aqui errado. Por exemplo, alguém poderia ler isso daqui e pensar assim, o decaimento. O que é o decaimento? Será que é a barbárie da cultura? Será que, na verdade, é quando a cultura cai de um estado superior para um estado inferior? Não é isso. Ou alguém poderia ler isso daqui como queda, no sentido religioso, cristão. Então, por exemplo, tem uma doutrina cristã que é criação, queda, redenção. Então, Deus criou o mundo perfeito, o homem no paraíso, houve uma queda para um estado inferior, e Deus vem, redime o homem, salva ele e volta ele para um estado superior. Ou pelo menos tem um processo, que seria a redenção depois da consumação para alguns. Mas de qualquer modo, não é queda no pecado. Não é como assim, nossa, no paraíso, o Dasein, lá representado pela figura de Adão e Eva, vivia na paz consigo mesmo. Aí de repente ele cometeu o pecado e Deus falou, agora você vai ter que trabalhar duro, vai sofrer trabalhando, agora você vai ter que se ocupar, vai ter que arar a terra com os espinhos. Você vai ter que se ocupar de várias coisas. Você antes estava no estado superior do descanso, do contato consigo mesmo e com a natureza. Mas agora você vai ter que cair no mundo das ocupações, do pecado. Não é isso. Até porque, se você for ler Gênesis, não tem essa ideia. No paraíso existia trabalho e ocupação, né? Na linguagem de Gênesis 2 e 3, que são o segundo relato da criação. Então, não é isso, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com, eu estava no estado moral superior, eu vivia na autenticidade, agora vivo na inautenticidade, também não é isso. Então, na decadência, o mundo no qual Dasein se vê lançado se apresenta como algo já pronto e acabado, no qual só resta ao Dasein repetir o feito. Isso é interessante, né? Porque eu falei justamente isso. Nós, no nosso ser si próprio, nós somos indeterminação, nós não somos nada, nós somos liberdade, responsabilidade. Nós não estamos determinados, mas na decadência a gente é acabado, completo, definido, porque tem um pessoal dizendo pra gente o que a gente deve pensar, fazer e ser. Então é por si mesmo, como factual ser no mundo, que o Dasein, como suscetível de decair, já decaiu. Então já está decaído, no mais das vezes. O Dasein está lançado no mundo. Mas decai no mundo que pertence ao seu ser,
o decair é uma determinação existencial do Dasein dele mesmo, é o modo de ser do Dasein. Então por isso que não é análise moral, porque é simplesmente o modo de ser, nosso modo de ser no cotidiano. Aí o Heidegger corrige outro mal-entendido, né? Haveria também um mal-entendido sobre a estrutura ontológica existencial do decair. Existencial porque o Fausto Castilho traduz por existenciário, mas a gente já trabalhou nos vídeos que a gente vai usar existencial, né, em vez de existenciário. Existencial para se referir ao que é o modo de ser ontológico do Dasein, existenciário para falar de uma expressão concreta, mais efetiva disso. Mas aqui haveria também um mal-entendido sobre a estrutura ontológica existencial do decair, se lhe quisesse atribuir o sentido de uma má e censurável propriedade ôntica, da qual talvez pudesse prescindir em estádios mais adiantados da cultura da humanidade. Então aqui, o decair é aquela coisa, não é da cultura da barbárie, né? É tipo assim, ai, credo, olha para as culturas primitivas, que estado de decadência que estão essas culturas primitivas. Não é isso, pelo amor de Deus, não entendam Heidegger desse jeito. Não é isso que ele quer dizer. E eu até coloquei uma anotação aqui, né, que eu fico pensando, Heidegger, se você fez essa correção, assim, né, de que a gente não é para pensar que o decair seria como se num estado cultural da humanidade houvesse um estado primitivo, decadente, e a gente está num estado superior, será por que o senhor deu apoio ao nazismo, né? Essa ideia de cultura de superior. E aqui a gente sabe, a gente tem que separar o homem da sua obra, né? Nesse caso. Infelizmente, o Heidegger pessoa não é alguém legal. Talvez o Heidegger, das ideias escritas aqui, seja mais interessante, mas o Heidegger, enquanto pessoa, não que dê para separar completamente a pessoa do que ela escreveu, mas aqui é tenso. Modo, o Heidegger coloca que no fenômeno do decair se documenta um modo existencial do ser no mundo. Então, o modo existencial não é um modo existenciário nem ôntico, não é um fenômeno cultural específico concreto, não é um fenômeno moral religioso concreto. Por isso que a existencial tem a ver com as estruturas do nosso modo de ser, estruturas ontológicas universais. Não importa se você é um Dasein que nasceu numa cultura aborígena da Austrália, se você é um Dasein que nasceu na cultura europeia ocidental, se você é um Dasein que nasceu na cultura... Não, isso não importa. É a estrutura existencial, é o modo de ser do Dasein no cotidiano, não importa onde ele está, não importa que religião você segue, qual é a sua visão de mundo. É o fenômeno do decair, ele é de todo Dasein. Por isso não é para ser entendido como análise antropológica, análise moral e assim por diante. Como a gente pode definir a decadência? Decadência significa que o Dasein sempre cai de si mesmo e decai no mundo. Cair de si mesmo significa estar absorvido pelo mundo da ocupação. Não tem nada de moral nisso daqui. E aí a gente tem a dejecção, né? O que é a dejecção? É a condição de estar lançado do Dasein em uma rede de significados partilhados, que é essa rede de significados do mundo cotidiano. E aí o Heidegger, ele vai falar que o decair, ele envolve algumas características, alguns caracteres, que são 4, que é a tentação, a tranquilidade, o estranhamento e o aprisionar-se. Tentação, tranquilidade, estranhamento e aprisionamento. Tentação, tranquilidade, estranhamento, aprisionamento. Cada um. Tentação. O Dasein prepara para si mesmo a constante tentação de decair. O que é essa tentação? O que é tentador, na verdade? Tentador não é o mundo da ocupação. Não é as coisas que são tentadoras. É porque a gente não se detém em nada. Não é o que o outro diz que é tentador. Não é o que eu me ocupo que é tentador. Não é o conhecimento em si, esse conhecimento ilusório que é tentador. O tentador tem a ver com uma coisa que está no próprio Dasein. O que é o tentador? O tentador é porque o Dasein, se ele tiver que entrar em contato consigo mesmo, isso é angustiante. E por isso que é tentador. Não é tentador porque o mundo é atrativo. O mundo é atrativo, na verdade, porque algo em nós é complicado de entrar em contato, que é a nossa indeterminação. Então aí que entra a tentação. E é por isso que o Dasein é ele mesmo que se prepara para cair na tentação. É ele mesmo que se prepara a si mesmo a constante tentação de decair. Porque é difícil você ter que entrar em contato com nada. Nada. O que você tem que fazer? Qual que é seu papel? Imagina, nada, não tem resposta. Quem é você? Não tem resposta. O que se deve fazer? Não sei.
Qual que é o certo a você fazer? Qual que é o caminho que eu devo seguir? Qual que é o meu destino? Qual é o meu papel no mundo? Qual que é a minha vocação? Não tem. Não tem nada. Quem eu sou é vazio, não tem, você não é nada. Agora, o agente fala pra gente. Ah, você é o Bruno Sankey, que estuda filosofia, que estuda psicologia, que é formado em psicologia na UFO. Ah, você é o Bruno Sankey, que mora em Araguari, em Uberlândia. Você é o Bruno Sankey, que segue essa linha filosófica. Você você tem que acordar de manhã e estudar, gravar vídeos, ler Ser e Tempo. Então, assim, é tentador, né? É tentador. E aí veio a segunda característica, que é a tranquilidade. A, tra a tranquilidade é interessante, porque assim, ao invés de você entrar em contato com a angústia que vai te causar a indeterminação, você entra em contato com um outro sentimento, que está no oposto, que é o tranquilizar-se. O que é a tranquilidade? A tranquilidade é a pretensão que tem a gente de conduzir uma vida autêntica. A pretensão que tem o agente de conduzir uma vida autêntica traz ao design a sensação de que tudo está na melhor ordem. Então dá uma tranquilidade. Só que essa tranquilidade não é a tranquilidade do descanso. Do tipo assim, ufa, tranquilo, vida, good vibes. Pelo contrário, essa tranquilidade ela leva uma frenese. Você fica frenético. Nossa, fazer um monte de coisa, tem que me ocupar, tem que acordar de manhã, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É a curiosidade que a gente já viu. Então essa tranquilidade ela é bem curiosa, porque a tranquilidade é uma tranquilidade que não é a tranquilidade do descanso. É a tranquilidade que, na verdade, te move a ficar até frenético, fazer várias coisas, pular de ocupação em ocupação. Mas é uma tranquilidade no sentido de que parece que está tudo bem. Parece que você sabe o que você tem que fazer. Parece que você conhece como as coisas devem ser. Parece que você sabe o que você deve pensar. Parece que você tem um destino. Parece que você tem um papel. Parece que você... Mas ambiguidade, né? Não tem. Então dá uma tranquilidade. E a gente tem o terceiro, que é estranhamento. Estranhamento também poderia ser traduzido por alienação. O que é estranhamento ou alienação? Pensando que tudo entende sobre si mesmo, o Dasein é arrastado para uma condição na qual lhe fica encoberto o seu poder ser mais próprio. Então isso que é alienação, você se aliena da sua condição própria. Qual que é a sua condição própria? A condição da indeterminação, do vazio, do nada. Então, essa indeterminação, esse inacabado, esse incompleto fica encoberto. Por isso você está estranho a si mesmo. Você está alienado de si mesmo. Estranhamento é isso, alienação de si mesmo. E por fim, nós temos o ficar preso em si mesmo, o aprisionamento. O Dasein fica fechado para a sua propriedade e possibilidades. Então, é um fechamento. O Dasein fica fechado, porque já que encobre o seu ser mais próprio, ele fica preso, ele fica fechado em relação ao seu ser mais próprio. E a relação que ele tem consigo mesmo é uma relação de aprisionamento, na qual é como se tudo tivesse acabado e fechado. E aí, por isso que o Heidegger, ele fala, o estranhamento do decair tranquilizante e tentador faz que, em sua mobilidade própria, o Dasein fique preso nele mesmo. Aqui uma mobilidade, né? Essa frenese, esse movimento constante de atividade em atividade. E aí o Heidegger vai falar assim, o Heidegger vai dizer assim, os referidos fenômenos, tentação, tranquilidade, estranhamento e aprisionamento, caracterizam o específico modo de ser do decair. Essa mobilidade, esse movimento do Dasein em seu próprio ser, nós a denominamos de precipitação, a queda, né? O Dasein precipita-se em si mesmo, a partir de si mesmo, na falta de chão e na nulidade da cotidianidade imprópria. Esse precipitar é bem complexo, porque nesse precipitar em si mesmo, porque você pensa, o que resta ao Dasein? O que resta? De um lado você tem o agente, só que aí o que o agente oferece? Ele oferece uma base, um chão que é falso, que é ilusório. Né? Porque não tem essência, não tem nada, não tem destino, não tem papel nenhum. Não tem, na verdade, não tem. O agente, o pessoal fala que tem, mas não tem. É uma inverdade. Não tem chão, não tem. É um tapete só, ilusório. E do outro lado, o que você tem? O ser do Dasein. O que é o ser do Dasein? É o nada. É o vazio. É também nada. Então, na verdade, é um sem chão, é um nada. Não tem nada. Você fica suspenso sobre o nada. Aí o Heidegger fala, o modo de movimentação da precipitação na falta de chão e no mover-se na falta de chão do impróprio ser em agente
afasta constantemente o entendimento de projetar possibilidades próprias e o arrasta para dentro da pretensão tranquilizadora de tudo possuir, de tudo alcançar. Na verdade, não tem chão. Na verdade, você está se movendo sobre o nada, sobre uma coisa imprópria, sobre uma coisa que não é base sólida, real. Isso se fecha você para suas reais possibilidades e te dá uma falsa ideia tranquilizadora de que você possui algo que você está em algum lugar. E aí, esse constante afastamento da propriedade que afasta, mas sempre o simula unido à precipitação com a gente, é o que caracteriza a mobilidade do decair como um redemoinho. É um nada, é um vazio, um redemoinho, né? O Heidegger usa essa analogia do redemoinho, né? Como se fosse uma coisa, como é que eu poderia dizer? É uma simulação, não é real, mas é um movimento vazio. É um movimento sem chão. O decair não determina só existencialmente o ser no mundo. O redemoinho deixa ao mesmo tempo manifesto o caráter de lançado, de jacto, e o caráter de mobilidade da dejecção. A dejecção não só não é um fato consumado, mas não é também um fato acabado. A factualidade é inerente que o Dasein, enquanto é o que é, permaneça no jato e entre o redemoinho da impropriedade de agente. A dejecção, na qual o fenômeno da factualidade fica visível, pertence ao Dasein, para o qual em seu ser está em jogo esse ser ele mesmo. O Dasein existe factualmente. O que factualmente é o fato de o Dasein sempre estar lançado no mundo e ele tem uma responsabilidade por isso. E aí o Heidegger, ele vai dizer assim, que o decair é um conceito de movimento ontológico. Né? E aqui não se deve entender naquele sentido do pecado, de uma queda, numa coisa pecaminosa que a gente já viu. E aí, para finalizar, o Heidegger vai dizer assim, seu ser, ele vai resumir tudo que foi dito até aqui. O ser do Dasein é constituído no encontrar-se. O que é o encontrar-se? O Dasein sempre encontra-se numa dada disposição afetiva. No entender, o Dasein ele sempre se compreende a partir de uma abertura de possibilidades. E no discurso, o Dasein articula sua disposição afetiva e suas compreensões numa linguagem. O modo de ser cotidiano da abertura é caracterizado pelo falatório. Falatório, o que é falatório? O Dasein sempre repete aquilo que já foi dito, pela curiosidade. O Dasein sempre pula de ocupação em ocupação sem se deter em nada e pela ambiguidade. O Dasein acha que sabe o que ele deve ser, como ele deve pensar, mas ele na verdade não sabe nada. Esses fenômenos mostram a mobilidade do decair, que é a decadência. O Dasein se encontra caído de si mesmo, absorvido pelo mundo da ocupação. Com os caracteres essenciais da tentação, o Dasein ele quer fugir dessa indeterminação, desse nada, e por isso o mundo da ocupação é tentador. Tranquilização, o agente, dizendo ao Dasein quem ele é e o que ele deve ser, tranquiliza o Dasein, fazendo com que tudo pareça estar bem e numa ordem. Estranhamento, o Dasein está alienado de si mesmo, e aprisionamento, o Dasein se fecha para suas possibilidades próprias. Esse é um resumo do capítulo 5º, eu acho, né? E no próximo vídeo a gente vai começar o capítulo 6º, a partir do parágrafo 39, que será no dia 15 do próximo mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.